começar com uma história, como eu sempre faço. Em 2001, 2000, mais ou menos, o meu pai estava num belo sábado descansando, tranquilo, tudo certo, a casa estava limpa, estava tudo arrumado, ele estava assistindo um filme, e entra o Luiz Felipe de 10 anos, 11 anos mais ou menos, com uma carranca desse tamanho na cara, né? Chegou bravo em casa, passando e entrando na casa e revoltado, né? E aí meu pai olhou para mim, como sempre, e ele dizia assim: "Que é isso, rapaz?" Falou para mim, né? Eu virei para ele e disse: "O vizinho me irritou. Falou isso, eu não gostei." Aí ele: "Entendi, o que você fez?" Eu disse: "Eu xinguei a mãe dele." E aí meu pai ficou: "Felipe, como é que tu me faz isso? Quem é o vizinho?" "Ah, é o daqui do lado." Ele disse: "Melhor ainda, levanta que a gente vai pedir desculpa." Eu: "O quê?" Aí eu: "Bora, a gente vai lá." Ele me levou lá, cheguei na frente da vizinha, né? "Vizinha." E aí ele disse: "Vizinha, o Felipe tem uma coisa para lhe dizer." "Vizinha, desculpa, porque eu falei isso, eu não deveria ter falado, porque está errado." E aí a vizinha: "Não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tranquilo." Aí eu voltei, né? E aí, muitos anos depois, eu fui perguntar para ele: "Pai, como é que foi a sensação do senhor me corrigir e de ter que me obrigar a ir lá?" Né? Porque eu achei que para ele era tranquilo fazer isso. E ele disse: "Foi horrível." Ele disse: "Foi horrível ter que te levar lá." Ele disse: "Porque você é meu filho e é desagradável para o pai ter que corrigir. Não é agradável, é ruim." Ele fala, sensação, né? Ele disse: "É difícil." E ele disse: "Ainda mais que você chorou depois." Aí eu disse: "Ah, pai, então não foi nada fácil." Né? E às vezes não é fácil, né? Às vezes está tudo bem na nossa perspectiva, mas alguém próximo da gente entra em pecado e a gente não fala nada, porque é difícil, né? Às vezes a gente está num relacionamento de uma pessoa que a gente ama muito, às vezes até no namoro, ou antes, ou uma amizade, e a pessoa está no erro e a gente não fala porque não quer ferir, né? Ou às vezes nós mesmos estamos tentando tomar o lugar de Deus na nossa vida e a gente não está se dando conta, né? Por quê? Porque é difícil, e Cristo deixou bem claro em Lucas 14, 26, que nós temos uma hierarquia de preferências, né? Ele fala: "Se alguém deseja me seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo." Né? Então, e Jesus era uma pessoa extremamente inteligente. Então, peço a atenção de cada um que está aqui, para esses próximos minutos a gente analisar esse texto, porque Jesus tinha a habilidade de falar resumidamente coisas que são muito profundas. E se a gente não parar para ler, a gente realmente não vai entender o que ele está querendo dizer. Tá? Então a gente vai começar aqui pelos pais. Né? Os pais, eles são aqueles que, os pais e as mães são aqueles que protegem, que guardam a gente, que cuidam de nós quando nós estamos doentes, que nos protegem dos problemas, né? E que quando nós estamos mal, eles que vão lá acalmar, né? E na Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: "Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra." Né? A palavra honrar nesse versículo significa ter reverência, como se o pai e a mãe fossem um prêmio para a criança. Né? E de fato nossos pais são dignos disso. Né? Como eu falei, eles protegem, eles cuidam de nós. Né? Mas e se seus pais se voltassem contra Deus, o que você faria? É uma pergunta difícil porque eu já passei por isso. Né? É uma situação difícil. Porque nós somos ensinados a obedecer nossos pais. E agora? O que a gente faz? Né? E obediência aos pais é parte da nossa submissão a Deus. E agora, como é que a gente concilia essas ideias? O que Cristo falou com o que Deus também falou. Né? E na Bíblia, nós temos uma resposta, Efésios 6:1. Diz assim: "Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo." A expressão "no Senhor", na Bíblia, em grego, significa uma posição e um meio para um fim.
Então, quando eu obedeço meu pai, é porque, na verdade, eu estou obedecendo a Deus. Faz parte daquilo. Não é? É um limite que tem ali. Eu obedeço meus pais dentro daquele limite. Não é? E aí nós observamos também o trecho porque isso é justo. E o que é justo? O que Deus espera de nós. É isso que significa justo. Não é? Então, nós devemos obediência a nossos pais dentro do contexto do cristianismo. Mas e se nós tivermos que escolher algum dia? A quem que nós vamos obedecer? Uma pergunta que ajuda, né, se seu pai ou sua mãe resolvessem abandonar Deus e querem que você os apoie nisso e os acompanhe nisso, você ficará contra eles ou contra Deus? Novamente, eu passei por isso, eu posso dizer. E Jesus já nos havia avisado dessa possibilidade. Mateus 10, versículos 34 e 36 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Né? Então, o cristianismo não é tranquilo, não é uma religião tranquila. Isso quer dizer que a gente tem que brigar com todo mundo? Negativo. Mas existem momentos em que a gente tem que se impor. Tem que se impor. E qual atitude nós devemos ter com nossos pais? Né? Nós temos uma referência em como lidar com pessoas mais velhas e acima de nós, em 1 Timóteo 5:1, que diz assim: não repreendas o ancião ou o presbítero com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos. Então o termo repreender aqui está muito mais relacionado a uma correção mesmo, né? Mas com jeito para falar. Então Cristo não está ensinando a desrespeitar os pais, o que ele está ensinando é: se imponha. Se imponha com respeito, com jeito. Né? E nós temos aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz que: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Jeito para falar, como eu falo para os adolescentes. Jeito para falar as coisas. Né? O jeito que você fala influencia muito no que você diz. Né? E o cristão, ele não inicia conflitos. O cristão não é agressivo. Né? Mas nós também não somos omissos. Em Tessalonicenses 3, versículos 14 e 15 diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. A experiência pessoal que eu tive foi quando eu fui para a Igreja de Cristo em Manaus. Eu comecei aí e meu pai começou a me perseguir. E aí você não espera seu pai fazer isso. Inverteu a situação. Né? Antes ele me corrigiu. Dessa vez a gente teve discussões muito sérias, ficamos um tempo sem nos falarmos, agora está muito melhor. Mas não é fácil. Não é fácil, mas foi necessário, porque eu acredito que, enquanto ele estiver vivo, existe chance de ele retornar para Cristo, de ele vir para a igreja. Então, o meu objetivo todo, dizendo o meu não para ele, é isso. E o cristão, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado para discordar, às vezes, de pai e de mãe, como Cristo falou. Por quê? Porque o discípulo de Cristo, ele ama seus pais porque ele ama Deus primeiro. Que é o primeiro momento do versículo que nós temos aqui. Né? Nós temos também, depois de pai e mãe, nós temos o cônjuge. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Né? Isso é 1 Coríntios 11:3. A família cristã, diferente das famílias modernas, ela tem um funcionamento muito claro. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do marido. Para o casamento ser cristão, é necessário que seja desse jeito. Né? E se o seu cônjuge se posicionasse contra Deus, o que você faria? É para pensar. Né? Você fez uma promessa para essa pessoa, quando você casou, de que você estaria com ela por toda a vida. Né? E o mundo, por exemplo, ele nos ensina que o amor é estarmos unidos apesar de qualquer coisa, porque isso é amor. Então, eu amo minha esposa, todos os erros que ela cometeu eu vou ter que deixar de lado, porque eu amo ela. O mundo ensina isso, a Bíblia não ensina isso. O mundo ensina isso. Porque amar é aceitar tudo. Amar não é aceitar tudo.
Deus deixa isso bem claro para nós. E na Bíblia, nós temos um exemplo de casal do mundo, que estava com o comportamento do mundo, né? Que é Ananias e Safira. Eu não vou ler o versículo todo, porque é um trecho longo, né? Mas para quem quiser anotar, Atos 5, versículos 1 a 11. Para resumir a história, ambos venderam uma propriedade, né? Tentaram enganar a igreja e mentiram para o Espírito Santo. O termo que aparece na Bíblia é mentiram para o Espírito Santo, entregando o valor incompleto da venda. Quem aqui já sabe o que aconteceu com eles? Né? Não terminou muito bem a história. E quem já leu o trecho, ou não sabe, né? Ambos morreram por causa disso, né? Um após o outro. E realmente nós precisamos amar o nosso cônjuge. Entretanto, muitos confundem amar com aceitar tudo e apoiar não importa o quê. Isso não é amor. Isso não é amor. Porque nós podemos ter certeza que nos nossos erros, nas nossas falhas, Deus não está apoiando a gente. Ele apoia a correção. Ele apoia o arrependimento, mas não o erro. Né? E o problema nesse raciocínio do mundo é que o amor ele não é conivência. Né? Para os mais novos, conivência é quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada e você está apoiando. Está tudo bem, não tem problema. É passar pano, como a gente fala hoje em dia. Né? Por quê? Em 1 Coríntios 13, 6, diz que o amor não se alegra com o erro, mas se alegra com a verdade. Com o que é certo. Com o que Deus quer. E como é que a gente resolve uma situação dessa? Porque eu estou jogando problema e não estou jogando a solução. Né? E a solução está em 1 Pedro 3, versículos 1 a 2. Que está escrito assim: semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Muitas vezes nós vamos vencer pelo exemplo. Nem sempre divergindo de frente, mas às vezes pelo exemplo. Porque a mulher que obedece isso aqui, a mulher cristã que escuta isso aqui, ela vai conseguir. Ela vai conseguir, porque Deus vai estar do lado dela. Então o exemplo, muitas vezes ele fala muito mais do que qualquer discurso que a gente possa fazer. Então o discípulo de Cristo, ele também ama seu cônjuge, porque ele ama Deus primeiro, igual ao pai e à mãe. Né? E nós vamos para os próximos aqui, que são os filhos. Né? E aí eu fiquei pensando, que caso na Bíblia de filho que eu poderia falar que é bem famoso, né? Nós temos um caso no Antigo Testamento, que é Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão. Né? Vou ler aqui o trecho para vocês. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou, quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade e diante de todo o povo demonstro a minha glória. E observem a reação do pai. Arão, contudo, guardou silêncio. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, tá? Irmão de Moisés. E eles apresentaram uma oferta para Deus do jeito errado e morreram na mesma hora, sofreram a consequência. Né? E nos versículos seguintes existem indícios de que eles provavelmente estavam sob efeito de uma bebida alcoólica. Vocês forem ler o trecho, né? Levítico 10, versículos 1 a 3, e podem seguir, que vai ter um versículo logo depois falando disso. E, diferente de muitos pais permissivos do mundo, como nós vemos hoje, que passam a mão na cabeça, né? Que passa pano para os erros do filho, Arão não agiu assim. Né? Nós vemos que Arão não reclamou. Como é que Deus faz isso com meus filhos? Ele reconhecia o seu lugar. E ele reconhecia o lugar dos filhos e reconhecia o lugar de Deus. Né? Diferente dos pais de hoje, provavelmente eu querer processar Deus ou alguma coisa do tipo. Né? E por mais que o mundo e os nossos sentimentos possam dizer o contrário, a Bíblia deixa claro que a disciplina é uma obrigação e um ato de amor, não de maldade. Deus não é mau por causa do que ele fez. Eles tinham obrigação de respeitar Deus. Né? Em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz: quem se nega a castigar o seu filho não o ama.
Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Amor não é aceitar tudo, nunca foi. Deus não aceita nossos erros. Né? E nós sabemos, por exemplo, que a orientação dos pais pode decidir o destino dos filhos na vida. Né? Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É responsabilidade do pai cristão orientar seu filho. E dizer não, porque disciplina é dizer não. Mas o filho quer aquilo, o filho está teimando naquilo. Não, não vai. Né? É a responsabilidade do pai fazer isso. Né? E muitos pais veem um comportamento ruim e podem pensar que vai ficar tudo bem. Ou que meu filho é assim mesmo. Mas será que Deus concorda com isso? Né? Eu digo isso porque na minha família tinha muito disso. Tinha muito disso. E primos que às vezes batiam no outro e o pai dizia, não, tá tudo bem, não tem problema não. E acontecia esse tipo de coisa. Né? E na Bíblia fala, na Bíblia nós vemos que bons filhos não nascem prontos, eles são feitos. Né? Provérbios 22:15 diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Então, é responsabilidade do cristão atentar para isso. Não deixar que o amor pelo seu filho ultrapasse seu amor a Deus. E obedecer a Deus, a obrigação do pai é ensinar. Por isso que os pais ensinam. Por isso que os pais disciplinam. Né? Então, o discípulo de Cristo, ele ama seus filhos porque ele ama a Deus primeiro. A mesma forma dos pais, né? E a mesma forma do cônjuge. E aí nós temos também um outro trecho que Jesus falou, que foi de irmãos e irmãs, ele menciona. Né? E ele diz assim, nós temos um exemplo na igreja em Corinto, eu tive muita dificuldade para achar esse. Porque eu fiquei, como é que eu vou achar isso agora? Né? Algum caso de irmão. E tem. Né? Em Corinto, era uma igreja conhecida pela discórdia e intriga entre os membros. Se vocês forem ler o começo de Coríntios, é uma confusão danada. Porque eles brigam muito entre si. Né? Às vezes nem parece uma igreja, do jeito deles. E os irmãos da igreja em Corinto, eles estavam formando times. Né? Estavam se dividindo em grupos antagonizando uns aos outros. Ou seja, a igreja é uma família. Por que estão se dividindo? É uma família. Todos aqui somos família. Nós somos irmãos. Por que está tendo divisão? Por que eles estavam fazendo isso? Né? E Paulo reprova a congregação de Corinto porque eles estavam tão ocupados se unindo uns contra os outros, numa intriga de orgulho e favoritismo, né? Que ignoraram o elefante branco na igreja. E o que era esse elefante branco? Como vocês devem saber. Né? Um homem entre eles estava tendo relações com a esposa do próprio pai, coisa que nem os pagãos faziam. Tá? 1 Coríntios 5, 1-2, que eu vou já ler para vocês. Então, é interessante até no versículo que ele diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. A igreja de Cristo estava sendo reconhecida em Corinto pela imoralidade. Pior do que pagão. Tiveram digamos assim, o nível, não conseguiram subir o nível da coisa. Né? Foram além dos pagãos. E o povo de Corinto, se vocês forem ler um pouquinho sobre a história deles, eles não eram um fluxo e cheire. Né? Eles eram pessoas difíceis e as crenças deles, se eu não me engano, inclusive era a deusa Afrodite. Né? E era uma cidade marcada pela fornicação, pelo adultério, várias práticas erradas que eles tinham. Né? E a igreja de Cristo conseguiu ser conhecida em Corinto. Vocês imaginem, né? E ele diz, porque por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Vocês estão brigando por causa de, porque eu sou da turma do fulano, porque eu sou da turma do ciclano. E eles estão brigando, estão orgulhosos, porque eu fui batizado por Paulo, porque eu fui batizado por outro, porque eu fui batizado por X. E tem um problema enorme ali acontecendo e ninguém faz nada, porque estão ocupados brigando entre si. Né? E Paulo diz também, não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, o que vocês estão fazendo? De certa forma é o que Paulo está falando. O que vocês estão fazendo? Tem um problema enorme da igreja de vocês estão preocupados com título e com time. Né? E o mundo diz, não, nós não podemos julgar, né? Quem somos nós para julgar? Mas essa é uma expressão usada muitas vezes de forma errada. O mundo não sabe usar essa expressão, para ser sincero, na minha opinião. O mundo não sabe usar essa expressão. E Paulo orienta aos irmãos que se sintam tristes pelo que aconteceu. A primeira etapa.
perceber que tem um problema enorme na igreja e se sentir mal pelo que está acontecendo. Ter consciência. Né? E a segunda é que expulsem aquele homem. Se a gente for falar isso no mundo hoje, meu Deus, vai expulsar as igrejas evangélicas, por exemplo, que eu já fui membro, né? Não pode. Não pode uma coisa dessa. E aí o pecado vai aumentando de tamanho. Né? O pecado ele começa do tamanho de um lagarto. Você vai ignorando, daqui a pouco é um dragão e arrasta a casa. Né? E era o que estava acontecendo aqui. E realmente nós temos que amar nossos irmãos. No Evangelho nós somos ensinados. Né? Permaneça o amor fraternal, Hebreus 13:1. Mas o discípulo de Cristo, ele é observador e ele não participa dos erros dos seus irmãos. Ele vê alguma coisa errada, ele tem que falar. Né? Onde que tem isso? 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. E o que esses irmãos estavam fazendo em Corinto? Será que eles estavam amando Jesus, estavam tendo amor por Deus acima dos interesses dos irmãos, acima dos interesses talvez das famílias imediatas deles? Né? Será que eles estavam priorizando Deus ou estavam priorizando eles mesmos? Né? Ou as outras pessoas? Então, o discípulo de Cristo, ele ama seus irmãos porque ele ama Deus primeiro. Igual em todos os outros casos que nós vimos. E aí a gente vai chegar no final agora, né? Que é você mesmo. E é interessante porque eu mesmo está no final do versículo. Para mim, soa como se no fundo, quando a gente está dando prioridade para alguém acima de Deus, na verdade a gente está priorizando os próprios sentimentos mesmo. Né? E nós somos humanos, a gente tem a tendência de cometer erros. A questão é observar isso. Né? E embora hoje muitas pessoas achem que negar a si mesmo significa só desistir de alguma coisa, né? A Bíblia define negar a si mesmo como viver para Deus. Não é só não fazer. Por isso que tem tanta gente que enxerga o cristianismo do jeito errado. O cristianismo é só não fazer o errado. O cristianismo não é isso. Não é só evitar o erro. Né? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O cristão não está só evitando o erro, ele está tentando acertar. Ele está tentando se encaixar na vontade de Deus. Né? Isso é 1 Pedro 4:2. Então, fazer a vontade de Deus é ter foco em alguém maior e acima de você. Você vai ter que, o cristão, ele tem que dizer não para ele mesmo. Ele não tem como ser cristão sem negar ele mesmo, sem negar os sentimentos dele às vezes. E às vezes ele vai ter que dizer não para ele mesmo. Né? E em 2 Timóteo 2,4 diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É metafórico, mas o que ele está dizendo é assim, o foco do cristão é ouvir a vontade de Deus e fazer exatamente o que ele está ensinando. E evitar fazer o que Deus proibiu. Né? E ser cristão é uma negação do que eu quero, porque o que Deus quer é que é o mais importante. Né? Em Romanos 6,19 diz, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Cristianismo não é só deixar de pecar, é se transformar e fazer o certo. Não é só fugir do erro, é querer agradar a Deus, não é só uma obrigação, é a vontade de fazer o certo, a vontade de querer agradar alguém que está acima de você, que é Deus. Né? E negar a si mesmo é também não seguir os desejos que nós seguíamos antes. Né? Efésios 2:1-3. Quem quiser esse material depois eu vou passar. Tá? Então eu vou pular esse trecho aqui. E para o mundo, e até mesmo para alguns de nós, a frase, mas esse é o meu jeito, já vem à mente. Né? Aqui no Brasil a gente chama isso de síndrome de Gabriela. Acho que vocês já ouviram falar disso. Né? Talvez os mais novos não tenham tanta noção, mas a síndrome de Gabriela significa que é alguém que não está disposto a mudar quando a situação pede para mudar. A pessoa quer continuar daquele jeito pelo resto da vida. Né? E muitos hoje acham que ser inflexível ou ter personalidade forte é uma vantagem. Porque eu tenho personalidade forte. Não, você é teimoso. Eu digo isso porque eu tinha um amigo de Manaus que era assim. Ele dizia, não, eu não sou teimoso, eu tenho personalidade forte. Né? Logo em seguida ele fazia as teimosias dele. Eu não sou teimoso. E aí ele quebrava a cara, geralmente, a maioria das vezes. Né? Mas na Bíblia nós somos avisados sobre essa prática, porque isso é perigoso. Quando a gente dá um nome errado para as coisas. Né? Isaías 5:20 diz, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce
é o amargo. Dando outros nomes para as coisas para não se sentir tão mal pelo que está fazendo. Ah, mas eu tenho personalidade forte, é o meu jeito. Eu acho que tem uma expressão aqui que é da madeira, eu acho que uma vez que eu já ouvi aqui falarem, né? É o meu jeito, eu nasci assim. Está no sangue, né? Mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia está deixando bem claro que quando essa expressão, ai dos que chamam mal de bem, bem de mal, esse ai, na verdade, é como se fosse uma maldição, como se fosse uma coisa muito ruim para quem está fazendo, né? E para nós isso não é novidade, né? Na Bíblia nós já fomos avisados que teriam pessoas que se amariam mais do que Deus, né? 2 Timóteo 3, 1-5 diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de devoção, mas negando a sua eficácia. Parece com a nossa época? Porque é o que está acontecendo. As pessoas estão com dificuldade de dizer, eu estou errado. Na verdade, elas dizem assim, eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito, eu vou continuar desse jeito pelo resto da vida. Mal sabe a pessoa que ela está se prendendo num problema que ela nunca vai conseguir resolver. Porque ela não percebe como problema. Né? E agora, né? O que o cristão pode fazer para não se deixar enganar pelo que ele mesmo está fazendo? Porque é difícil às vezes, a gente tem o nosso filtro. E eu estou fazendo, então está tudo bem. Às vezes a gente faz isso sem querer, parece bobagem, mas às vezes a gente faz isso. Né? E o profeta Natan, no Antigo Testamento, ele sabia exatamente o que fazer. Né? Ele nos mostra que nós precisamos olhar para o que está sendo feito e não quem está fazendo. Quando Davi tomou Batseba e causou a morte de Urias, como todo mundo aqui já sabe, ele não demonstrou raiva. Você não vê raiva pelo que ele fez. Ele não fica, nossa, que coisa horrível. Você não vê manifestação nisso. Mas a gente vai ver uma situação que ele ficou com raiva já já. Mas quando ele ouviu que uma outra pessoa fez a mesma coisa que ele se irritou. 2 Samuel 12, versículos 5-6. Diz assim, então o furor de Davi, não é só raiva, é fúria, se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi ouviu outra pessoa fazendo a mesma coisa que ele fez? Como que pode uma coisa dessa? Eu quero saber quem foi, né? E Natan diz que quem cometeu esse erro foi ele. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. É você que está fazendo. Né? Então o que ele fez? Ao invés de fazer Davi enxergar pela lente dele, vamos mudar um pouquinho. Outra pessoa fez isso. O que você acha? Agora você está com raiva. Você não gostou, por quê? Porque está errado. Então Davi provavelmente estava tão cego pelo pecado dele que ele não conseguia enxergar que ele estava fazendo errado. Para ele está tudo bem, é a narrativa pessoal dele. Né? E o que Davi faz logo em seguida? Ele mostrou por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Provou novamente. Né? Ele admite o erro. 2 Samuel 12, 13. Ele diz, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O fato dele ter reconhecido e admitido foi o suficiente para que ele conseguisse o perdão. Né? E dizer não para quem nós amamos, como meu pai fez, né? Quando eu era criança, é uma tarefa difícil. Não é tranquilo. O cristianismo não é tranquilo. Isso aí eu posso dizer com certeza. Mas diferente do que o mundo nos ensina, né? O não do cristão, ele não é um capricho, não é um ato de maldade. A gente não fala não porque a gente é ruim. Né? A gente não fala não porque a gente quer ver o outro quebrar a cara. A gente não faz não por isso. Quando a gente diz o não, a gente também não fala para fazer mal ou porque a gente quer se vingar do outro. A gente diz não para que, na esperança de que a pessoa amada reconheça o seu erro e mude. E que eu e você saibamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar a Deus acima das pessoas que nós amamos e acima de nós mesmos. Porque isso é que é ser cristão. Deus abençoe a todos.